Você falou antes um pouquinho na taxação, né, do automóvel por conta das externalidades, né? A taxação das externalidades causadas pelo automóvel, né? Londres foi pioneira nisso, fechou o centro da cidade, e o importante é que esse dinheiro que é capturado nessa taxação, ele é reinvestido no sistema de transporte público, em infraestrutura para mobilidade urbana, enfim. É a maneira que nós temos, né, de estar sempre requalificando um serviço que, como você lembrou perfeitamente, para você ter um serviço de transporte público de qualidade, isso é caro, não é barato. Eu já falei, conversando com alguns dos nossos amigos aqui, antes eu chamei a atenção disso, transporte público de qualidade é caro. Aqui já existe essa consciência. Que outra forma de financiamento? E queria lembrar uma outra coisa que é importantíssima também, nessa nossa história que nós assistimos e vivemos juntos, né? Que todo mundo que acha nessa base de cálculo tarifário, em que é tudo tudo calculado pelo IPK, nós chegamos a um momento em que todos os anos a tarifa subia no início do ano. E ela chegou a um ponto em que ela se tornou impagável, não para o trabalhador que já tinha o Vale Transporte, mas para 51% da população brasileira que tinham formas de trabalho informal, ou seja, não recebiam o Vale Transporte. Tanto que, em 2005, foi feito pelo IPEA o estudo Mobilidade e Pobreza, que deu origem aos bilhetes únicos, primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, e, enfim, que se tornou uma forma ainda incipiente. Em São Paulo, não. Em São Paulo, ela é muito sólida. Mas, de maneira geral, nas outras capitais, nas outras cidades que implantaram algum tipo de bilhete único, ele ainda é incipiente, é uma pequena ajuda ao trabalhador, mas já fez uma diferença enorme, lembra? No início da nossa conversa, você marcou justamente essa época como um ponto em que nós voltamos a recuperar a demanda. Que outras formas de financiamento das viagens são possíveis? E quais são as propostas da NTU nesse sentido? Então, a gente tem aí uma equação complicada para resolver, né? Porque a questão da produtividade ela ataca dos dois lados, né? Primeiro, o IPK. Quando você tem muitos congestionamentos urbanos, né, você diminui o IPK também, né? Porque se a velocidade cai, o IPK cai também, né? E, além disso, uma outra questão que influi diretamente no IPK são as gratuidades, que é um grande problema no Brasil, porque a grande maioria delas são gratuidades sem fontes de custeio, né? Então, ela é aquele negócio de você ter uma mesa de almoço, de jantar, onde 30% das pessoas não pagam, né? Na hora de dividir a conta, você vai dividir por 70% das pessoas que estão ali para pagar e os outros 30% não vão pagar. E aí, o preço para cada um seguramente vai ser mais caro, né? Então, a gratuidade é um desvio muito grande nos nossos custos. Ela hoje representa da ordem aí de 20 e poucos por cento, né, do custo do setor por conta de gratuidades sem fontes de custeio, cujo custo é jogado na costa do usuário pagante, né? Então, é uma questão de injustiça social grave, né, que nós convivemos, e uma das nossas propostas para reduzir esse desequilíbrio entre tarifa de remuneração e tarifa pública pelo menos para as gratuidades que estão definidas em lei. Tanto pode ser uma lei federal, até na própria Constituição Federal nós temos a gratuidade do idoso, né, ali estabelecida. Nós temos depois leis estaduais que dão gratuidade, leis municipais que dão gratuidade, e nenhuma delas estabelece uma fonte de custeio, com raras exceções. Mas a primeira proposta é essa, é da gente buscar fontes de custeio nos orçamentos públicos
para bancar essas gratuidades que estão estabelecidas em lei. E essa é a forma mais justa que existe. Por quê? Se as decisões foram tomadas por nossos representantes nas casas legislativas, né, de dar uma gratuidade para um certo segmento social, é justo que essa gratuidade seja paga pelo conjunto da sociedade, e não por apenas uma parte dela, e justamente a parte mais frágil, que são os usuários do transporte público coletivo, né? Então, o primeiro ponto é esse é um pilar importante, representa 20% dos nossos custos, né? E nós temos a certeza que, na medida que essas gratuidades forem abastecidas, né, por fontes de custeios extratarifárias, nós temos aí um resultado concreto para apresentar da ordem de 20% do preço da tarifa. Os outros dois pontos que nós estamos trabalhando é a questão da reforma tributária, que está hoje tramitando no Congresso Nacional e que representa hoje um peso muito grande para uma atividade que é um serviço público essencial. Então, nós entendemos que essa atividade ela tem que ser completamente desonerada de tributos, porque não adianta você taxar uma atividade dessa e depois cobrar da população esses tributos, né? É melhor você ter uma atividade desonerada, igual nós temos aí uma série de desonerações para a saúde, para a educação, e nós somos, como saúde e educação, um direito social e um serviço público essencial. Então, até porque você não chega nem ao hospital, nem à escola sem transporte público, né? É um contrassenso. Justamente. É um conjunto, né? Nós temos 4 serviços públicos que são considerados essenciais e é um direito social para a população brasileira: saúde, educação, segurança pública e transporte público. Então, de alguma forma, esses 4 serviços têm que ser tratados, pelo menos, com pesos e medidas iguais, né? Então, nós estamos trabalhando dentro da reforma tributária para desonerar não só a atividade em si, mas toda a sua cadeia produtiva. Quer dizer, todos os insumos que a gente recebe têm que ser desonerados, porque é um serviço público essencial. Então, é o segundo pilar nosso de receita extratarifária, é uma desoneração total do setor. Alguma coisa hoje também, em torno de 15% a 20%, poderia ser obtida aí nessa desoneração tributária. E o terceiro ponto é o que você já citou. O transporte individual, ele tem que, de alguma forma, contribuir com o transporte coletivo pelas suas externalidades, né? E aí existem propostas de você estipular uma taxa anual que poderia ser cobrada junto com a taxa de licenciamento, né? Que seria a contribuição do transporte individual para essas externalidades que ele gera nas cidades. Aliado a isso, uma política de estacionamentos, né? O Brasil, você que está vivendo na Europa sabe disso, né? O Brasil é um país super liberal com os estacionamentos urbanos, né? As pessoas param onde quer, a maioria dos estacionamentos são gratuitos, né? E os próprios estacionamentos privados têm tarifas muito baixas, né? Se você vai em outros países, você vê que a política de estacionamento ela é utilizada de forma muito rígida, né? Os preços são caros, a pessoa quer estacionar seu veículo em determinado lugar, ele certamente vai pagar caro por isso. Então, você juntando tanto a uma taxa de licenciamento anual, como também uma política mais rígida de licenciamento, você vai gerar do transporte individual, né, algumas receitas. É claro que temos aí também a possibilidade do pedágio urbano, que em algumas situações ele tem espaço para ser implantado no nosso país. Então, esses 3 pilares, transporte individual, desoneração tributária e custeio de gratuidade, são as 3 fontes de recurso extratarifário que estamos discutindo hoje com o governo federal, né, num bojo de um novo marco legal para o transporte público urbano no Brasil.